Seu coração foi machucado por alguém, por uma perda ou por uma situação que você jamais imaginou enfrentar. Então preste muita atenção. O Salmo 90 revela que mesmo quando tudo ao nosso redor muda, Deus continua sendo o nosso refúgio. A dor pode ter marcado a sua história, mas ela não determinará seu futuro. Paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Hoje vamos meditar no Salmo 90 e apresentar a Deus cada ferida escondida em nosso coração. Se esta palavra tocar sua vida, deixe seu like para que ela alcance outras pessoas que também precisam de cura. Inscreva-se no canal e permaneça comigo até o final, porque nós faremos uma oração especial de restauração. O Salmo 90 é chamado de oração de Moisés, homem de Deus. Isso é muito significativo, porque Moisés conhecia profundamente a dor, a exclusão, a esperança e a frustração. Ele foi colocado em um cesto ainda quando era bebê. Cresceu longe de seus pais. Precisou fugir para o deserto. Foi incompreendido pelo próprio povo e carregou durante muitos anos o peso de dirigir uma multidão difícil. Moisés sabia o que era viver com o coração contido. Ele conhecia o peso de ser criticado enquanto tentava fazer a vontade de Deus. Conhecia a sensação de pessoas ajudando que, pouco tempo depois, se voltavam contra ele. Conhecia a solidão de quem carrega responsabilidades que ninguém mais consegue compreender. Talvez você também esteja assim. Por fora, você continua trabalhando, conversando e cumprindo seus compromissos. Mas por dentro, alguma coisa parece quebrada. Existem palavras que ainda doem. Existem lembranças que tiraram sua paz. Há perguntas que você faz em silêncio. Por que isso aconteceu comigo? Por que Deus permitiu? Quando essa dor finalmente passou? O Salmo 90 não oferece uma resposta superficial. Ele não manda você fingir que está tudo bem. Essa oração nos ensina a olhar para a fragilidade da vida sem perder de vista a eternidade e a fidelidade de Deus. Preste atenção, porque o primeiro versículo já apresenta a base da nossa cura. Está escrito no Salmo 90, versículo 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Moisés não disse apenas que Deus oferece um refúgio. Ele declarou que o próprio Deus era o refúgio. Existe uma grande diferença nisso. As pessoas podem nos acolher por algum tempo. Lugares podem nos proporcionar um rompimento momentâneo. Mas somente a presença de Deus consegue alcançar regiões do coração que ninguém mais consegue. Quando alguém te machuca, uma ocorrência natural é construir paredes. Você passa a desconfiar de todos. Tem medo de amar novamente, de acreditar novamente e até de sonhar novamente. A ferida começa a ditar a forma como você interpreta cada palavra e cada atitude. Mas Deus não quer que você transforme uma experiência dolorosa em uma prisão permanente. Ele deseja ser seu refúgio, não para esconder você da vida para sempre, mas para tratar suas feridas e devolver sua força. O refúgio de Deus não é um lugar de derrota. É o ambiente em que as pessoas cansadas são restauradas para continuar uma caminhada. Você percebe a expressão de geração em geração? Moisés estava dizendo: Senhor, antes de essa crise existir, Tu já eras Deus. Antes de essa dor chegar, Tu já cuidavas dos Teus filhos. E depois que esta tempestade passar, Tu continuarás sendo fiel. Seu sofrimento possui uma data de início, mas Deus não começou quando o sofrimento apareceu. Ele já estava presente. Ele viu o que aconteceu, recolheu cada lágrima e encontrou ao seu lado até nos momentos em que você não conseguiu perceber. Talvez alguém tenha abandonado você. Deus não abandonou. Talvez as promessas humanas tenham sido prejudicadas. A palavra de Deus não foi quebrada. Talvez você tenha perdido a segurança que encontra em uma pessoa, em um relacionamento, em um trabalho ou em uma condição financeira.
Hoje, o Senhor está chamando você para construir sua segurança sobre aquilo que não muda, mas não para por aí. O versículo seguinte amplia nossa visão. Está escrito no versículo 2: Antes que os montes nasceram, ou que tu formases a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes dos montes, Deus já existia. Antes de sua luta, Deus já era soberano. Antes que alguém ferisse seu coração, o Senhor já conhecia cada capítulo de sua história. E se Ele continua sendo Deus, sua situação não está fora do alcance de suas mãos. Primeira declaração de vitória. 5. Coloque a mão sobre o seu coração, se puder, e declare comigo: Senhor, Tu és o meu refúgio. Minha dor não é maior do que tua presença. O que aconteceu comigo não destruirá o propósito que colocaste em minha vida. Eu entrego a ti as lembranças, as palavras e as decepções que ainda me machucam. Em nome de Jesus, meu coração encontre descanso em ti. Amém. Respire profundamente e receba esta verdade. Você não está enfrentando esse processo sozinho. Agora observe o que está escrito nos versículos 3 e 4. Tu reduz o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Esses versículos nos lembram de que somos limitados. Muitas vezes, o coração fica ainda mais machucado porque esperamos das pessoas aquilo que somente Deus poderia oferecer. Esperamos que os seres humanos nunca falhem, nunca mudem e sempre entendam nossas necessidades. Quando isso não acontece, a decepção chega com uma força devastadora. Isso não significa que devemos aceitar abusos, injustiças ou permanecer em ambientes que destroem nossa saúde emocional. Também não significa que a responsabilidade de quem fez o mal deve ser ignorada. Significa apenas que não podemos transformar uma pessoa limitada na fonte absoluta de nossa identidade. Seu valor não diminuiu porque alguém não sabia reconhecê-lo. Sua dignidade não desapareceu porque alguém tratou você de maneira injusta. Seu futuro não terminou porque alguém decidiu ir embora. Você já se perguntou por que algumas palavras fazem tanto? Muitas vezes, elas encontram áreas em que nossa identidade ainda estava dependente da aprovação humana. Então Deus usa este processo, não como autor da maldade que fez contra nós, mas como redentor capaz de transformar até a dor em amadurecimento. O versículo diz que 1000 anos para Deus são como o dia de ontem. Nós enxergamos apenas o momento. Deus contempla a história inteira. Nós olhamos para uma porta fechada e pensamos que tudo terminou. Deus enxerga caminhos que ainda nem conseguimos imaginar. Você diz: está demorando demais. Deus responde: eu continuo trabalhando. Você diz: perdi muito tempo. Deus responde: eu posso redimir sua história. Você diz: meu coração nunca mais será o mesmo. E talvez ele realmente não seja. Mas isso não significa que piorará. Deus pode formar em você um coração mais sábio, mais firme, mais sensível à voz dele e menos dependente da aprovação das pessoas. Preste atenção no que vem agora. O Salmo não ignora a brevidade da vida. Pelo contrário, ele usa essa realidade para nos ensinar a viver melhor. Os versículos 5 e 6 dizem: tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Moisés compara a vida a uma erva que floresce pela manhã e seca à tarde. Isso não foi escrito para produzir desespero, mas para despertar consciência. A vida é preciosa demais para ser completamente consumida por uma ferida. Quanto tempo você tem entregue até aqui que aconteceu? Quantas noites foram dominadas por conversas que existem apenas dentro da sua mente? Quantas vezes você imaginou respostas, explicações e explicações que nunca chegaram? Deus não está condenando você por sentir dor.
Ele entende seu processo, porém com amor, está mostrando que chegou o momento de não oferecer mais todos os seus dias ao passado. A cura nem sempre significa esquecer. Muitas vezes significa lembrar sem continuar sangrando. Significa olhar para trás e preocupação. Isso aconteceu, mas não possui mais autoridade sobre mim. Segunda declaração de vitória, 10. Ore comigo. Pai, eu não quero entregar o restante da minha vida ao que me feriu. Ensina-me a viver o dia de hoje. Retira do meu coração todo desejo de vingança, toda culpa indevida e toda prisão emocional. Eu não nego o que aconteceu, mas declaro que o passado não governará mais meus pensamentos. Tua graça está escrevendo um novo capítulo. Em nome de Jesus, amém. O Salmo continua mostrando que nada permanece escondido diante do Senhor. O versículo 8 declara: diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Este texto fala sobre os pecados e as coisas escondidas diante de Deus, mas ele também nos conduz a uma verdade importante. O Senhor conhece profundamente o interior humano. Você pode esconder lágrimas das pessoas, mas não consegue escondê-las de Deus. Pode dizer que está tudo bem e até sorrir para não preocupar ninguém, mas o Senhor conhece a verdade. Ele sabe quando sua força está acabando. Sabe quando uma simples lembrança muda seu semblante. Sabe quando você se sente culpado por algo que não foi sua culpa. Nada precisa ser disfarçado na presença de Deus. É possível que, depois de ser ferido, você também tenha reagido de maneira errada. Talvez tenha falado palavras duras, talvez tenha alimentado pensamentos de vingança, fechados o coração ou descontado sua dor em pessoas que não tinham relação com o acontecimento. A cura verdadeira exige sinceridade. Você não precisa assumir a culpa pelo pecado de outra pessoa, mas é preciso permitir que Deus mostre o que uma ferida produzida dentro de você. A amargura é perigosa porque começa como uma ocorrência à injustiça e, aos poucos, transforma-se em uma corrente. Uma outra pessoa pode até ter seguido a vida enquanto você continua emocionalmente preso ao momento da ofensa. Deus deseja quebrar essa corrente. Perdoar não é afirmar que o que fez foi correto, não é chamar injustiça de justiça. Não é necessariamente restaurar uma relação sem dúvidas, limites e segurança. Perdoar é entregar a Deus o direito de julgar e decidir que a maldade recebida não continuará se reproduzindo através de você. Talvez você diga: eu quero perdoar, mas ainda dói. O perdão pode ser uma decisão que precisa ser reafirmada durante o processo. Você decide diante de Deus e então, sempre que tentar dominar sua mente, volta a colocar a situação nas mãos dele. Não cobre de si mesmo uma cura instantânea, mas também não use o tempo como desculpa para alimentar a ferida. Dê um passo de cada vez. Além disso, procure ajuda madura e, se necessário, acompanhamento profissional. Deus também pode usar pessoas capacitadas como instrumentos nesse processo. Mas não para por aí. Existe um dos pedidos mais poderosos de todo o Salmo 90 e ele pode transformar completamente sua forma de enfrentar esta fase. Está escrito no versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações saudáveis. Moisés não pediu apenas dias mais simples. Ele pediu um coração sábio. Todos querem que Deus remova imediatamente aquilo que você fez. Mas você já pensou que, além de retirar a dor, Deus também quer entregar sabedoria? Uma ferida tratada pela presença do Senhor pode se transformar em discernimento. Você passa a considerar sinais que antes ignorava. Aprenda a estabelecer limites. Deixa de implorar pela permanência de quem não respeita sua vida. Aprenda a não confundir dependência emocional com amor. Descobrir que a paz também é uma resposta de Deus. Contar os dias significa entender que cada dia é uma dádiva. Você não pode voltar e mudar ontem, mas pode decidir o que fará com hoje.
Hoje você pode orar. Hoje você pode pedir ajuda. Hoje você pode interromper um ciclo. Hoje você pode voltar a cuidar de si. Hoje você pode dar um pequeno passo em direção ao propósito de Deus. Não despreze pequenos avanços. Talvez você ainda não consiga correr, mas já consegue ficar de pé. Talvez ainda existam lágrimas, mas agora elas são derramadas na presença de Deus, e não mais no desespero de quem perdeu toda a esperança. Declare com fé: Senhor, dá-me um coração sábio. Não permitas que este dor seja desperdiçado. Ensina-me o que devo aprender. Mostra-me os limites que preciso estabelecer e curar minha identidade. Eu renuncio à necessidade de viver preso à aprovação humana. Minha vida pertence a Deus. Meus dias pertencem a Deus e meu futuro está nas mãos de Deus. Amém. Agora vemos uma das partes mais lindas dessa oração. O versículo 14 diz: sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Moisés compreendeu que o coração humano possui uma fome que nenhuma pessoa consegue satisfazer completamente. Por isso, ele pediu: sacia-nos com a tua benignidade. A benignidade de Deus também pode ser compreendida como seu amor leal, sua misericórdia e sua fidelidade. É o amor que não depende do nosso desempenho, é o amor que permanece quando somos fracos, é o amor que nos corrige sem nos rejeitar e nos restaura sem nos humilhar. Talvez sua ferida tenha começado porque você encontrou em alguém a confirmação de que era amado. Quando essa pessoa falhou, você começou a questionar seu próprio valor. Mas hoje, o Senhor está reposicionando seu coração. Antes de procurar fora, seja saciado pela presença de Deus. Antes de depender de uma mensagem para ter paz, ouça a palavra. Antes de permitir que a atenção de alguém determine como será seu dia, lembre-se de quem você é no Senhor. O texto diz: sacia-nos de madrugada. A madrugada representa o início, um novo ciclo. As misericórdias do Senhor renovam-se. Isso significa que você não precisa começar cada manhã alimentando novamente a dor de ontem. Não entreguei os primeiros pensamentos do dia à pessoa que machucou você. Não abra os olhos e imediatamente visite lembranças que drenam sua força. Comece seu dia com Deus. Diga: Senhor, antes de ouvir as vozes do mundo, eu quero ouvir a tua voz. Antes de tocar nas minhas feridas, quero tocar na tua promessa. Antes de lembrar o que perdi, quero agradecer pela tua presença. Essa prática não apaga artificialmente os problemas, mas reorganiza o coração. A dor deixa de ocupar o trono e Deus volta a ocupar o centro. O 15 continua: alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Que oração ardente! Moisés está pedindo uma alegria proporcional ao período de aflição. Em outras palavras, Senhor, nós choramos, mas cremos que a tristeza não terá a palavra final. Isso não é uma fórmula matemática, nem uma promessa de vida sem dificuldades. É uma expressão de confiança na capacidade restaurada de Deus. O Senhor pode fazer você voltar a sorrir sem culpa. Posso te ensinar o amor com sabedoria. Podemos apresentar novos caminhos, novas amizades e novas oportunidades. Acima de tudo, pode dar uma alegria que não depende de circunstâncias perfeitas. Você consegue imaginar sua vida sem o peso que carrega hoje? Talvez pareça impossível, mas a cura começa quando você permite que Deus apresente uma possibilidade diferente daquela que foi anunciada. A dor diz: você nunca mais será feliz. A palavra declara: sacia-nos com tua misericórdia para que nos alegremos. A dor diz: tudo acabou. A palavra ensina que Deus continua sendo nosso refúgio de geração em geração. A dor diz: seus melhores dias ficaram para trás.
A oração de Moisés pede que a beleza e o favor do Senhor repousem sobre aquilo que ainda será construído. Como aplicar o Salmo 90 à sua luta a partir de hoje? Primeiro, transforme Deus em seu primeiro refúgio e não em seu último recurso. Fale com Ele antes de permitir que a ansiedade construa conclusões. Segundo, reconheça seus limites. Você não precisa resolver tudo hoje. Existem processos que bloqueiam descanso, tempo, aconselhamento e decisões firmes. Terceiro, conte seus dias com sabedoria. Pergunte: o que Deus espera de mim hoje? Não tente carregar em uma única manhã todo o peso dos próximos meses. Quarto, pare de medir seu valor pelo modo como alguém tratou você. O comportamento de outra pessoa revela o caráter dela, não define sua identidade. Quinto, estabeleça limites de altura. Cura não significa voltar automaticamente ao ambiente que você feriu. Deus pode conceder perdão e perdão ao mesmo tempo, sabedoria para manter a distância necessária. Sexto, alimentar-se diariamente da benignidade do Senhor. Leia a palavra, ore e preencha sua mente com aquilo que produz vida. E sétimo, volte a construir. Mesmo que seja devagar, volte a estudar, trabalhar, servir, planejar e cuidar das áreas que foram abandonadas durante a dor. Diga comigo: Deus de misericórdia, alegre-me depois dos dias de aflição. Restaura em mim a capacidade de confiar, sonhar e viver. Que minha manhã não seja governada pelas feridas de ontem. Eu recebo tua benignidade, tua sabedoria e tua paz. O choro não definirá todos os meus dias. Em nome de Jesus, eu declaro um novo tempo sobre meu coração. Amém. O Salmo termina com uma súplica extremamente poderosa. Os versículos 16 e 17 dizem: apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirme sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirme a obra das nossas mãos. Depois de falar sobre sofrimento, brevidade e sabedoria, Moisés termina de falar de obra, graça e propósito. Isso nos ensina que a cura não termina apenas quando paramos de chorar. A restauração também nos conduz novamente ao propósito. Deus não quer apenas retirar você do chão. Ele quer confirmar a obra das suas mãos. Ainda existe algo para você construir. Ainda existem pessoas que serão alcançadas pelo seu testemunho. Ainda há sementes para plantar, projetos para desenvolver e dons para colocar em movimento. A ferida tentou convencer você de que tudo perdeu o sentido, mas Deus está dizendo: eu ainda posso estabelecer a obra das suas mãos. Aquilo que foi quebrado não precisa ser o último monumento de sua história. Você pode construir uma casa emocionalmente saudável. Pode haver padrões familiares. Pode-se aprender a se relacionar sem abandonar sua identidade. Pode transformar a experiência em compaixão para ajudar outras pessoas sem fazer da dor sua única identidade. Peça que a graça do Senhor esteja com você. Graça para levantar. Graça para dizer não quando for necessário. Graça por perdoar. Graça para aceitar o que não pode ser mudado e coragem para transformar o que ainda pode ser transformado. Não saia desta palavra pensando apenas na pessoa que te feriu. Saia pensando no Deus que está curando você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nasçam, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Eu apresento agora cada pessoa que acompanha esta oração. Tu conheces as feridas que foram reveladas e aquelas que nunca foram contadas a ninguém. Conhece as lágrimas escondidas, as noites sem dormir, as perguntas sem resposta e o medo de ser ferido novamente. Visita, Senhor, cada coração machucado.
Onde houver contido, revele seu amor. Onde houver abandono, manifesta tua presença. Onde houver culpa indevida, traz libertação. Onde houver amargura, conceda graça para iniciar um verdadeiro processo de perdão. Pai, cura as marcas das palavras cruzadas. Quebra toda sentença negativa que ficou gravada na mente desta pessoa. Ela não é o que eles dizem a respeito dela. Sua identidade está firmada em você. Dá sabedoria para estabelecer limites. Não permita que a carência conduza de volta a ciclos destrutivos. Concede discernimento para relacionamentos, segurança e coragem para se afastar de tudo o que ameaça sua paz, sua integridade e sua comunhão contigo. Ensina-nos a contar os nossos dias para alcançarmos um coração sábio. Não permita que o passado consuma o presente. Sacia-nos desde amanhã com tua benignidade. Devolver uma alegria, uma esperança e uma vontade de viver. Senhor, confirme a obra das nossas mãos. Restaura projetos abandonados, sonhos esquecidos e dons paralisados pela dor. Mostra tua obra aos teus servos e tua glória aos seus filhos. Que esta pessoa se levante com uma nova força, que ela entende que o processo pode levar tempo, mas que cada passo dado com você possui valor. Coloque pessoas maduras e confiáveis ao seu redor. Abra portas para o cuidado necessário e dê humildade para pedir ajuda. Eu declaro que esta ferida não destruirá o propósito de Deus. O passado não terá a última palavra. A coleção não terá a última palavra. A perda não terá a última palavra. O Senhor, que é refúgio eterno, terá a última palavra. Derrama tua paz agora. Acalma os pensamentos. Alivia o peito e renova as forças. Que esta pessoa tenha a certeza de que sua vida continua segura em suas mãos. Nós entregamos tudo a ti e oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários. Deus é o refúgio do meu coração. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de cura e esperança. E se Deus colocar em seu coração o desejo de apoiar este ministério, você pode semear por meio do Pix, indicado na tela ou na descrição. Sua contribuição nos ajuda a continuar levando a palavra a mais vidas. Que a graça do Senhor esteja com você e que Ele confirme a obra das suas mãos. Deus abençoe você e sua família.